Então, vamos ao início, né? Eu vou deixar algumas coisas claras aqui antes. Quem quiser desligar o microfone pode desligar e liga na hora que quiser fazer uma pergunta, tá? Se quiser fazer pergunta, pode me interromper para perguntar, porque depois não vai lembrar. E também porque eu falo demais, então se deixar eu vou ficar falando, tá? Então vocês podem me interromper para perguntar as coisas que eu paro de falar e eu vou respondendo. A gente não pode se limitar só ao que está escrito, ao que a gente lê, o que as pessoas falam. Então, eu sempre digo, não acredite em nada do que eu falo, ou do que você lê, ou de qualquer pessoa. Acredite em você, acredita no seu saber, na sua intuição. Então, se a tua intuição está dizendo para você acreditar no que eu estou falando, acredite. Mas não é porque é a minha verdade que tem que ser a sua, tá? A minha verdade é só o meu ponto de vista. E de outras pessoas, a mesma coisa. Dos livros, a mesma coisa. Então, sempre é o ponto de vista da pessoa que está passando a informação. Então, nunca acredite em tudo. Se tem dúvida, vai pesquisar outras fontes, tá? Para você não ficar limitado a uma pessoa só, a uma visão só. Os livros, eu aqui falando, é apenas uma orientação. E a gente tem que buscar depois o que interessa e o que funciona para nós, de acordo com aquilo que a gente aprendeu. O nosso corpo, ele é uma antena, tá? Quando a gente veio aqui para a Terra, a gente veio com um corpo físico, que ele é responsável pela nossa interação, né? A nossa forma de expressão aqui nesse planeta, certo? É a forma com a qual a gente tem de interagir com o mundo, é o corpo físico, porque ele é o nosso instrumento aqui na Terra de se mostrar, de experienciar as experiências aqui, de vivenciar. Ele é o nosso instrumento de trabalho aqui na Terra. Então, ele veio equipado como uma antena. Ele, energeticamente falando, quando você chega perto de alguém ou de alguma coisa, algum lugar, alguma consciência, porque tudo é consciência, tudo são entidades, né? O meu computador é uma entidade, o meu relógio é uma entidade, eu sou uma entidade, você, o espírito que está aqui sem corpo é uma entidade, né? Que nós estamos rodeados deles. Enfim, tudo é uma entidade. O seu corpo, energeticamente, ele percebe isso antes de você, porque ele consegue captar a energia da aura da outra pessoa, a vibração energética da outra pessoa. E tem literalmente pessoas que têm aura de espinho. O que é uma aura de espinho? Ela está tão contaminada na aura dela, com tanta dor, sofrimento, maldade, julgamento, crença limitante, um monte de coisas que ela começa, para quem tem capacidade sensitiva e quem vê a aura, não sei se é o caso de alguém aqui, mas quem vê a aura sabe do que eu estou falando. Parece espinho mesmo. E quando você chega perto de uma aura dessa, a sua aura é muito maior que o seu corpo. E o da outra pessoa também. Então, quando você chega perto da pessoa, aqueles espinhos, aquela vibração ruim que tem essa aura, ela encosta na sua aura antes de chegar no seu corpo. E você sente energeticamente. E a resposta do seu corpo é ter a intuição de que aquela não é uma boa pessoa. Porque ele sente energeticamente antes de você racionalizar na sua mente e achar que não tem problema nenhum. Só que lá na frente, quando você começa a conviver e dá problema, aí você lembra da sua primeira intuição. Por isso que a gente costuma dizer que a primeira impressão é a que fica. A primeira impressão realmente é a que fica, porque é a impressão energética que a gente pega do outro, e não a física. Porque a física, ela é apenas uma capa do que a gente já tem, que é muito maior, tá? E que está além do corpo, mas que a gente consegue sentir. Só que a gente precisa dar atenção, porque a gente não presta atenção nisso. Então, a consciência que a gente fala aqui, que não julga, ela inclui tudo, sem julgar nada. Ela é total presença. Quando a gente fala presença no agora, mindfulness, né, que a gente fala, é estar presente, consciente de tudo que está te acontecendo no momento. Não é amanhã e não é no passado. É o presente no momento presente, a consciência do que está acontecendo nesse presente. Todos somos uns seres infinitos, junto com o ser finito que é o corpo. O corpo representa o ser finito aqui na Terra. E o ser infinito é o que a gente é, a essência, é o que não morre, né? Porque quando a gente vai morrer, o corpo vai ficar, mas a essência continua. Então, reconhecer o ser infinito é você reconhecer que você é, que você sabe, que você recebe e que você percebe tudo, tá?
Quando a gente está trabalhando no ser finito, a nossa tendência está sempre no pensamento, no sentimento, na emoção, no julgamento, na polaridade, aprisionamento, condicionamento, limitação, de tudo que a gente pode concluir na nossa mente racional, né? Então, isso é a finitude do nosso ser, que vive na polaridade do bem e do mal, do certo e errado, do branco e preto, né? Porque o ser infinito, ele tudo é. Ele tudo vê, ele tudo sente, ele tudo sabe, ele não precisa julgar nada. Porque ele é tudo. Ele é o bem, ele é o mal. Ele é o certo, ele é o errado. Ele é o branco, ele é o preto. Ele é tudo. Então ele não julga nada. E as perguntas, o que elas fazem? As perguntas estimulam a nossa consciência. As pessoas, elas costumam escolher o grau de consciência que elas estão dispostas a ter. Então, isso significa que para você estar presente, você tem que estar consciente. Mas na maior parte do tempo, ou a gente está preocupado com a casa, com o trabalho, com ganhar dinheiro, com comer, com o cachorro, com os filhos, com etc. E a gente não consegue ficar totalmente consciente do mundo que a gente não vê com 5 sentidos, né? Da onde está a nossa energia, que é o ser infinito. Então a gente precisa tomar cada vez mais consciência desse ser que a gente é. E muitas pessoas não têm a menor ideia do que significa consciência, tá? Elas acham que porque elas estão de olhos abertos, elas estão conscientes. E a consciência não é você estar aberto, isso é apenas estar acordado. E não é porque você está acordado fisicamente que você está consciente e nem desperto, né? Além dos seus 5 sentidos. Então, consciência é quando você realmente está presente e engajado com tudo que está acontecendo ao seu redor e sem julgamento. A consciência, ela é um músculo que a gente trabalha, ela não é uma coisa que a gente já tem pronta, né? A gente vai desenvolvendo como se fosse quando você vai para uma academia fazer musculação, você desenvolve um músculo físico. A consciência é um músculo que você vai treinando todos os dias, você estar presente, você estar consciente. Qual é a porcentagem da sua vida que você realmente está disposto a ser totalmente consciente e presente agora? Nada é bom ou mal. Tudo é um ponto de vista. Não existe polaridade de bem e mal, certo e errado. Porque tudo é uma coisa só. São só polaridades de uma mesma coisa. Então, uma moeda ela tem 2 faces, mas ela não deixa de ser uma moeda. Nem quando ela está no cara, nem quando ela está no coroa. São apenas faces diferentes da mesma coisa. Quando você não considera que uma coisa é boa ou ruim, você simplesmente olha ela como um observador, na programação neurolinguística, a gente costuma fazer um treino, né? Para você ser o observador, se colocar fora da situação e observar todos os fatos como se você fosse um espectador, como uma tela de cinema. Então, como se você estivesse numa plateia e olhando para uma tela de cinema. E lá você consegue desvincular a sua emoção. Porque quando você olha como se não estivesse acontecendo com você, você consegue desapegar, você consegue desvincular a emoção que está no processo. E aí você consegue pensar com mais clareza. Porque quando a gente fala para não julgar, a gente não está falando só para não julgar o outro, ou não aceitar ou não se importar com o julgamento do outro. A gente está falando principalmente para a gente não se julgar, para não nos julgarmos, porque o auto-julgamento é uma das coisas mais cruéis que a gente faz com a gente mesmo. Porque enquanto a gente está se julgando, a gente fica bloqueado e limitado. A gente está negativando todo o poder que a gente tem, né? Está limitando tudo que a gente pode. Quem é que escolhe? Você. Você fez a pergunta, o universo te trouxe as infinitas possibilidades, e você escolhe a resposta que te serve, que funciona para você, tá? As perguntas, o que elas são? Elas são comandos para o universo. O universo adora um comando. Então, quando você faz uma pergunta, ele, comando. Comando de resposta. Então, você vai fazer algo que ele vai querer responder, porque a função dele é responder. Então, quando você pergunta algo para o universo, você está abrindo infinitas portas para ele te dar a resposta. Quando você está abrindo uma pergunta para o universo, você está convidando o universo para co-criar junto com você.
Porque o universo ele não cria nada sozinho na sua vida. Ele só cria a partir da sua escolha, a partir da sua energia, da energia que você coloca. É um conjunto. Ele não pode criar nada na sua vida sem você escolher. Então, é uma cocriação, ou seja, ele cria junto com você. Vocês criam juntos, é uma parceria. Você pergunta, ele responde. E aí você escolhe. Mas para isso você tem que usar energia, que é a energia da vibração. A pergunta, ela vai num espaço do universo, onde ela traz esse universo para perto de nós. Onde ela entra na lei da atração, que é uma lei hermética, que é uma lei universal, que existe, você acreditando ou não, querendo ou não, sabendo lidar com ela ou não, problema seu, ela existe. A lei da gravidade. Você acredite ou não, se você jogar um objeto, ele cai, não cai? Ela funciona. Problema seu se você acredita, ela vai continuar funcionando independente da sua crença ou não crença. A lei da atração, a lei da ação e reação, a lei das polaridades, todas as leis herméticas, todas as leis do universo, elas já existem muito antes da gente nascer, do universo, da Terra nascer, e vão continuar existindo. Agora, a diferença é a seguinte, quando você entra num jogo sem saber as regras, a chance de você ganhar é muito menor do que aquele cara que entrou sabendo as regras. Então, se você entra no jogo e não sabe quais são as leis, é muito mais difícil de você ganhar. Se você entra no jogo já sabendo quais são as leis, que são as leis do universo, você se adapta e flui junto com a energia e vai para o fluxo e não contra ele. Quem não sabe quais são as leis ou não entende, pode estar nadando contra a maré e nem saber. Então é assim, quando a gente faz uma pergunta, a gente está acessando o invisível através da pergunta para criar no visível. Tudo começa no pensamento, no invisível, na mente, no todo, na energia, né? E depois essa energia vai condensando, vibrando até condensar mais devagar, até vibrar mais devagar e cair aqui na parte física material e acontecer. Mas ela sempre começa na parte mais sutil, a parte mais fácil, né? Porque no astral as coisas acontecem rápido. Aqui é que demora para chegar. Então, quando você acessa uma situação, quando você imagina uma situação na sua mente, você está acessando o invisível para trazer para o seu visível. É isso que a lei da atração prega. Que eu acho que a gente não pode sair da cama sem fazer perguntas, tá? Eu já começo, eu ponho o pé no chão, eu já estou fazendo pergunta. Porque quando você pergunta, você está dando uma direção para a sua energia, você está dando um comando para o universo. Você está mexendo com entrelaçamento quântico, tá? Que é uma teoria da física quântica, né? Que tudo está conectado. Eu não vou explicar aqui porque é uma coisa meio complicada, tal. Quem quiser saber mais, dá uma procurada em física quântica aí. Mas os emaranhamentos quânticos querem dizer o seguinte, que tudo está conectado. Então, se uma coisa acontece aqui, a outra coisa que está relacionada, que está conectada, pode estar mexendo lá do outro lado e ela vai sentir a vibração. É mais ou menos isso para falar bem rasamente, bem tosco aí. Então, quando eu jogo uma pergunta para o universo, em voz alta ou mentalmente, eu estou acessando um mundo que eu não consigo acessar com os meus 5 sentidos. Somente quando eu fecho os meus olhos. Que eu acesso com os olhos da minha mente. A minha mente consciente, não a racional. Então, quando você pergunta para o universo assim, universo, o que mais é possível? Como pode melhorar? Ele fala, uau, você quer saber? Então eu vou te contar. E aí ele começa a mexer nos emaranhamentos quânticos para trazer a resposta para você. Ele começa a fazer mágica na sua vida. Aí as coisas começam a acontecer no seu dia a dia. Entendeu? Por quê? Porque quando você faz uma pergunta para o universo, ele entende a sua vibração. A linguagem do universo, ela não é uma linguagem de palavras. Ela é uma linguagem de vibração, de energia. O que ele entende do que você pergunta não é a palavra que você está usando. É a energia que está naquela palavra. É a energia que está naquela frase que você jogou nele. E aí tem muitas pessoas que me perguntam assim, né? Ai, Vanessa, mas tudo bem, eu pergunto, mas eu vivo perguntando para o universo não me responde. O universo não me responde, eu não enxergo os sinais do universo.
Ah, eu não sei o que acontece comigo, viu? Eu acho que o universo não tá me ouvindo. E aí eu pergunto: será? Então agora eu vou falar pergunta-chave. O que são as perguntas-chave? É a mesma coisa que perguntas daquelas perguntas genéricas, né? De coringas, né? Mas são outros, mais opções de pergunta-chave. Então,